Primeiro professor titular a lecionar na Harvard Law School e na Harvard Business School, Guhan Subramanian participou de vários negócios envolvendo grandes fusões e aquisições. Seu livro, Negoci Auctions, Grandes Estratégias para Vencer Negociações Complexas e Leilões, sintetiza as conclusões de suas pesquisas e ensino ao longo da última década. Guhan Subramanian participou do Fórum HSM de Negociação 3.0. Em entrevista exclusiva ao portal HSM, ele falou sobre as melhores estratégias para negociação em ambientes altamente competitivos. Tenho estudado negociações complexas por 20 anos em Harvard. Olhando indústrias, culturas, países, você vê os mesmos movimentos que negociadores sofisticados fazem em negociações complexas. Especificamente, como descrevo no livro, os 3 passos que distinguem grandes negociadores são: primeiro, criar movimentos, ou seja, negociar os termos de entrada em uma situação complexa. Em segundo lugar, reorganizar os movimentos, reorganizar as partes, os recursos, ou as duas coisas. E em terceiro, o que chamo de movimentos de encerramento, ou seja, fechar uma negociação ou um leilão antecipadamente, antes que a outra parte se imponha. É impressionante que, às vezes, você estuda acordos e não vê padrões. Aqui, nesta arena, você vê padrões sistemáticos. O livro que escrevi é um esforço de documentar estes movimentos e oferecê-los para negociações de todos os dias. Não falamos de Negoci Auctions apenas em relação a fusões e aquisições. Podemos falar sobre isso em assuntos do dia a dia? É verdade. Comecei estudando Negoci Auction na área de fusões, aquisições e negócios complexos, com questões legais e de negócios que interagem. Mas eu concordo. Isto é visto todo dia. Vou dar um exemplo pessoal. Em setembro de 2010, minha esposa e eu estávamos procurando uma babá para cuidar de nossos filhos. Entrevistamos talvez 20 pessoas até encontrarmos a pessoa certa. Fizemos uma oferta a ela. A babá disse que era muito bom e pediu uma semana para pensar. Nós ficamos muito preocupados porque, durante essa semana, ela poderia procurar outras ofertas e nós não gostamos de ter que competir com outras famílias no mesmo lado da mesa. O erro que se vê nesse tipo de situação competitiva é simplesmente aceitar o processo como ele acontece e dizer, ok, vamos esperar. Mas durante essa semana, ela poderia achar algo melhor e nós ficaríamos sem a babá. O que para os pais é a pessoa mais importante que você precisa encontrar. Então fizemos o que chamo de movimento de encerramento. Ligamos para ela e dissemos que ela era perfeita para o trabalho. Perguntamos o que poderíamos fazer para que ela aceitasse imediatamente. Conversamos e, no fim, ela trabalha para nós agora e acabou não indo explorar as outras opções.
É um exemplo da vida diária, quando você está tentando encontrar o parceiro ideal e ele está olhando para diferentes opções. Você está competindo do mesmo lado da mesa com outras pessoas que você nem sabe quem são. Esse é um exemplo da vida diária. Há muitos outros, mas este é um exemplo pessoal. Como maximizar a performance em situações altamente competitivas? Caracterizo em duas perspectivas diferentes. Uma é a do autor do processo. Como maximizar o valor do bem que está vendendo? Ou minimizar o preço do bem que está comprando? Por exemplo, alguns meses atrás, fui chamado para aconselhar uma empresa que fica perto de Boston, uma área de alta tecnologia. E eles têm uma tecnologia que vai revolucionar um certo tipo de aparelho médico. Eles querem vender isso para um dos 6 fabricantes deste aparelho médico. Um consultor aconselhou a realizarem um leilão e venderem pelo maior preço. Eu olhei a tecnologia e, por fim, há diferentes aspectos que podem fazer com que os compradores a valorizem de formas diferentes. Por exemplo, a tecnologia pode ser trabalhada de forma diferente dependendo de qual aparelho fosse usado. Informações produzidas pelo aparelho poderiam ter valor diferente para os compradores. Então, ao invés de um leilão simples, eu recomendei um novo processo no qual o vendedor iria até cada comprador para entender que tipo de valores deveriam ser considerados. O processo ainda está em andamento, não sei os resultados, mas acredito que vai valorizar o produto mais do que um leilão teria feito. A outra perspectiva é de quem recebe a proposta. Como maximizar o valor a partir desta perspectiva? Como disse antes, o erro é aceitar o processo como ele nos é dado. O melhor approach é aquele dos 3 passos: criar movimentos, reorganizar os movimentos e movimentos de encerramento. E a característica dos dois é que eles mudam o jogo a seu favor. Esta foi a entrevista com Guhan Subramanian, Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.